Recording progress. Oi, delirantes. Feliz ano novo. Feliz 2024. Começamos, estamos de volta. Começando. Que doideira, né, cara? O Zé é muito animado. Como sempre, eu começo animado, né? Eu começo com a preguiça. Ai, tem que gravar, né? Esse começo para mim é preguiçoso. Depois que a gente começa a conversar, eu curto. Mas o começo para mim, eu fico com É preguiça do difícil, começo, assim. Não, difícil. assim, ai, bom dia, delirante, não sei o quê, cara. Eu Bom, sou meio mal educado, eu acho, são cara. os delirantes, cara. Nossa, o cara é o garoto enxaqueca. Não, pior que Beleza. não, cara. E aí? Não, é só tipo. Eu sei que você só faz É, tipo. O Rafa deu um tema muito interessante hoje. E, cara, ele é tão interessante que eu fui pesquisar no. Não agora, né? Mas sim, há um tempo atrás sobre esse termo. E eu achei muito interessante como é que o Hillman trata desse termo no uma busca em psicologia e religião. Vocês já viram? Chegaram a ver ou não? É já. muito No. doido, cara. É muito doido, porque assim, o termo que a gente vai falar hoje, o tema que a gente vai falar hoje, que a gente pensou em delirar, gente, é curiosidade, né? E o Hillman, ele vai trazer até alguns autores que faziam uma crítica à curiosidade, né? É, como se a curiosidade fosse uma coisa mais egóica e talvez existisse uma outra palavra para a curiosidade do self, digamos assim, sabe? Como se fosse o atrator mesmo do self ou alguma coisa parecida, não sei. Mas eu acho muito legal essa. Eu tava pensando nessa parte do Hillman, sabe? Eu não lembro se é em uma busca, em uma É, nisso investigação. aí mesmo. É uma busca, né? É uma busca em psicologia e religião. É uma busca interior, né? Busca É. interior na Isso, psicologia. isso. Pelo menos a minha leitura, ele fala de maneira categórica que a curiosidade é um problema do ponto de É, vista analítico. Ele é. fala de maneira categórica que o analista ele não pode. Não é que ele não pode ser curioso, porque curiosidade né, um É um sentimento, a teste. gente sente curiosidade. A coisa é você ceder, pelo menos de novo, né? A minha leitura. É você ceder a essa curiosidade e deixar a curiosidade Sim. levar o processo. Porque Como aí, pelo assim, menos na minha Zé? visão. Então, porque a gente sente curiosidade. Se o cliente conta um negócio para você, você fica curioso. Mas se você cai, pelo menos, né, mais uma vez, né, na minha visão, se você cai no jogo da curiosidade, você é tragado pelo vórtice do complexo. E aí E, você passa a caminhar em torno, né, assim, ou gravitar o núcleo do complexo, porque é isso que o complexo quer, né? É que você fique girando em torno dele por causa da curiosidade. e Pelo menos acaba. essa é a leitura que eu faço do que o Hillman fala, né, assim. E ao invés de deixar a coisa aparecer de maneira um pouco mais É, natural. Acaba se tornando, né? Porra, o que será que é isso? O que será que é isso? isso. Por que será Ele, que é assim? É assim. ele traz uma referência até dos antigos cristãos, né? Assim, é bem interessante essa parte. Quando eu li isso, eu falei, caramba, cara, que doideira, né? Assim, é uma curiosidade, digamos, egóica, né? Uma curiosidade do até de saber mais o que pode cair num abuso de poder também, né? No sentido de eu quero saber tudo sobre esse indivíduo, né? Assim, e não sei, é meio estranho Ao mesmo. mesmo tempo, assim, do ponto de vista analítico, acho que eu entendo o que ele está dizendo. Agora, eu li o livro agora que o Rafa me deu de presente no final do ano, cara, né? A biografia do Leonardo da Vinci. Puta que pariu, puta livro. Puta livro. É que o Isso Walter tem. Isaacson, ele é um biógrafo especializado, né, cara? É, ele É, fez até nossa, o demais. do Steve Eu Jobs. li, eu li em uma semana. Em, Nossa, e em, tem em, 600 em, páginas, sei lá. eu li em 6 dias, 6 dias eu li. Cara, se tem uma palavra que define a Da Vinci, pelo menos, né, do jeito que tá ali, é curiosidade. O cara era impressionantemente curioso. É, Como eu tô tomado pelo complexo de Leonardo, aí eu dei pro Zé Ó, de presente a biografia do Leonardo da Vinci. três Leonardos. Cara, de maneira antagônica, é interessante, né? Eu nem sei muito bem por que que eu sugeri pra vocês a gente falar de curiosidade. Talvez porque eu me veja como um cara curioso, né? Mas eu talvez eu não tenha lido esse livro que vocês mencionaram do Hume, então não tenho essa profundidade que vocês têm daquilo que o Hume fala.
Mas eu acho interessante que o Zé leu um livro que eu dei pra ele e eu li um livro que ele me deu, do Murakami. É o único livro que eu li desse autor, né? E, cara, o filho da puta, assim, eu não tenho outra expressão melhor. Ele cria um monte de suspense. E aí eu vou dar um spoiler aqui. Ele não fecha nenhum. Dane-se você. É isso Morra. aí, adoro. Cara, Morra que com suspense. sacanagem. Então, Com o então Rafael assim, ainda? meu, pra mim ainda, pra Acertei, ó. mim ainda. Cara, não, porque Acertei a o livro. menina, ele ficou 20 anos sem ver a menina. Aí a menina apareceu, mas ela é casada, ela não é. Ai, é que, sabe, é que eu perdi um filho. Mas perdeu de quem? Perdeu, não importa, acabou o livro, não vai ter resposta. Cara, que angústia, mas é muito legal, né? Eu adorei, puta leitura, puta autor. Genial, genial, né? Mas assim, mexe, porque é diferente. Eu gosto. Eu sei que algumas pessoas têm crítica, né? Mas dane-se. Eu gosto muito do Dan Brown. Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Então, o ritmo de leitura dele. E o Dan Brown, ele tem uma capacidade de criar gancho. Ele cria uma angústia e resolve, cria uma angústia e resolve, cria uma angústia e resolve. Ele é muito rápido, né? Ele não deixa nada em aberto, ele fecha tudo. E, cara, e o Murakami é o oposto. Ele abre um monte de coisa e não fecha nada. E aí isso mexe com o nosso espírito de curiosidade, né? Assim, puta, e aí? Só que essa curiosidade, talvez. É por isso que eu me debatendo aqui com o que vocês falaram do Riemann, porque de alguma forma eu vejo que a curiosidade, ela também mobiliza para eu procurar dentro. Talvez isso que o Murakami sugeriu para mim, eu só estou trazendo como exemplo aqui por conta da leitura, ele sugere que eu faça essa busca de maneira curiosa dentro de mim. Né? As respostas para esses suspensas que ele abriu no livro, eu vou encontrar aqui dentro, né? E não lá fora, não naquilo que está escrito. Né? Eu vou fechar de acordo com as minhas fantasias, de acordo com as minhas imaginações. Então eu vejo de maneira interessante a Então, curiosidade, assim. eu acho que a gente pode também pensar que existe uma curiosidade em relação a o cliente, por exemplo, né? Curiosidade em relação ao cliente, curiosidade em relação à história do cliente, curiosidade em relação ao como o cliente pensaria ou qualquer outra coisa, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se é verdade ou não o que ele está contando. Isso, na minha visão, tende a uma inflação, né, do ego analista, né, assim, do ser analista, por isso que eu falei do abuso de poder. Não sei se foi um pulo muito grande, mas parece que assim, o ego analista, né, o ser analista ali, ele fica querendo dissecar, né, a psique da pessoa, achando que vai chegar numa completude, vou chegar num total, exatamente para talvez dar um diagnóstico ou alguma coisa assim, né? Essa É, é, curiosidade, ela é prejudicial para a análise, né? Isso eu acho que é. o Hillman traz, né? Tanto que quando ele vai fazer o contraponto disso. Ele vai trazer a orelha, o ouvir, né? Como um contraponto dessa curiosidade, no sentido de receber e não procurar, entendeu? A história do indivíduo, história do cliente, né? Cara, acho que um pouco do que eu falei antes, acho que eu vou repetir, mas assim, né? É isso, a gente vai sentir curiosidade. Outra coisa, e eu acho legal isso que o Rafa trouxe, né? Trazer essa curiosidade para dentro, porque eu acho que é um pouco isso, é segurar, Uhum, e aí juntando com o que o ego, com o ego é bom, com o que o Léo tá falando, com o que o ego tá falando, é bom, com o que o Léo tá falando, o ego impede a função transcendente de acontecer, né? Assim, é isso que acontece. E aí, esse abuso de poder que você está falando, Léo, é interessante, porque o abuso de poder, no fundo, ele é inconsciente, né? O cara, uhum. assim, ele está abusando do poder porque ele caiu numa inflação, porque ele está identificado com um complexo de terapeuta, sei lá, ou com um complexo de salvador, ou com um complexo de guru, né? O ego identificou ali, ele cai nessa situação de abuso de poder, e aí ele vai ficando curioso, inclusive, para poder resolver a questão do outro, né? Assim, porque aí eu vou resolver, né? Assim, sou eu que resolvo a parada. E Exatamente. ele pede a função transcendente de acontecer, né? Assim, e aí a hora que ele faz isso, ele mata todo o processo. Ele mata todo Isso o não quer processo. dizer, e aí eu acho legal, né? Aquilo que o Rafa disse, porque assim, a hora que você segura e joga para dentro, você mantém, você segura, você vai para o paradoxo, você vai olhar, será que isso aqui é meu? Será que isso aqui é do cliente? Exatamente. Será que isso aqui não é pura projeção? Será que eu não estou caindo, né, loucamente aqui perdido numa relação transferencial?
né? Assim, então, segundo, Será que essa curiosidade é curiosidade importante. também não é um desejo meu de realizar alguma coisa que eu já fantasiei previamente acerca desse cliente, né? Porque a curiosidade tem uma expectativa. Dentro da curiosidade tem uma expectativa. O cliente, não sei, vou fantasiar aqui. Ah, porque ontem eu saí e eu encontrei com a minha ex. E aí ele não conta o final, ele vai contar outra coisa, né? Só que vem o bichinho da curiosidade falando, mas o que que aconteceu? Mas me fala o que que aconteceu. Pergunta o que que aconteceu, né? Esse o que que aconteceu, na verdade, pode ser também um desejo meu de que aconteça tudo ali, né? Assim, é, e isso é muito legal, né? Essa regressão, talvez, essa vislumbrar, né? Olhar para essa curiosidade minha como se fosse uma fantasia, um desejo, uma ânsia de alguma coisa que tem em mim, né? Assim, bem maneiro isso, né? Só que é difícil de fazer, né? E isso rola solto. Olhando para um campo sociológico, é uma coisa que eu queria falar hoje, é, é o caso da mídia, né? Assim, e dos sites de fofoca que fizeram com que praticamente aquela menina se matasse, né? A Jéssica, vocês acompanharam essa notícia? Eu vi, eu acompanhei. Acompanhei. É. E a curiosidade na mídia é uma coisa bem destrutiva nesse sentido. É a curiosidade que tá ali. É o anseio pela fofoca, né? Existe curiosidade na fofoca, né? É muito doido, né? Cara, não é à toa que o Byung-Chul Han retomou a história do narcisismo lá, né? Desaparecimento dos rituais. Acho que é nesse que ele retoma o termo. Assim, ainda tem muita gente falando sobre isso, mas ele retoma de uma maneira muito clara. Ele é o Byung-Chul Han, né, cara? Não é qualquer um que está falando do assunto. É, É o cara falando. é o cara. Mas e aí a gente cai de novo nessa dinâmica, né? Assim, dessa projeção do que a gente está falando aqui nesse caso de curiosidade. Eu quero que seja aquilo que eu quero que seja. Eu quero que seja aquilo que eu quero que seja, aquilo que eu quero que seja agora, aquilo que eu quero que Isso é, le- seja. Isso é legal. Pô, Eu isso é eu quero que bom, seja hein? aquilo que seja. No meu casamento com a Gabriela, a gente tava indo pra lua de mel, ela parou assim, a gente tava no carro já, ela parou. Amor, me desculpa se você for ouvir isso no futuro, tá? Mas ela parou e falou assim: Nossa, foi muito bom meu casamento. Eu falei: Sério, amor? Que bom que você gostou. Ela: Saiu exatamente do jeito que eu queria. Eu falei: Às vezes é bom, né? Sair exatamente do jeito que o ego quer, né? Cara, mas agora, né, eu fiz uma viagem de carro, né, longa, e, cara, deu 98,7% certo, assim, né? Foi muito legal. Tem coisa que deu errado é que a gente pegou um trânsito gigantesco num dos trechos que estava totalmente fora do script, mas é gostoso quando acontece assim, quando a gente quer que seja, né? Mas eu tô achando legal vocês fazerem esse contraponto da curiosidade e talvez vamos pensar assim, né, vocês usaram esse termo, mas poderia pensar no aspecto sombrio da curiosidade, mas talvez eu gostaria de trazer o aspecto mais interessante também da curiosidade, né? Não Sim, desqualificando o aspecto sombrio, mas assim, eu sinto tanto pensando em processo analítico, em relações humanas em geral, cara, que algumas pessoas elas perecem de alguma forma, né, psiquicamente falando, por ausência de curiosidade, né, curiosidade também tá ligada à ideia do Eros, né? Da vida, né? De buscar alguma coisa, né? de anseio, Eu talvez, acho que sim, né? naquele sentido mais Você positivo. sabe que nesse viés aí, eu sempre falei quando me perguntam qual que é o seu objetivo de ser professor, né? Aquela coisa de missão, visão, né? Que tem nas empresas. Eu sempre pensei assim, cara, se eu gero curiosidade nos meus alunos, para mim, tá feito. Eu não quero passar conteúdo, eu quero deixar a galera mais curiosa, porque aí o povo vai e busca as coisas, entendeu? Por isso que eu gosto muito de trazer caso, né? Falar da minha vida, trazer a teoria, né? Deixar coisas em aberto, falando, olha, estou deixando em aberto por causa disso, né? Assim, é, porque é para deixar talvez em aberto para ver o que surge, né?
E se o aluno sai curioso da minha aula, eu fico feliz, sabe? É claro que essa é uma visão romântica, né? Assim, mas talvez 10% dos alunos, né? Eu acho Olha que legal interessante, eu fui abrir aqui o origem da palavra, né? Vem do latim, curiositas, que é buscar isso aí, desejo de informação. conhecer É, e se informar. Agora, vem de cura, é. está conectado com cura, olha que legal, eu não Que é a sabia ideia de dessa. buscar a totalidade, né? Buscar um total. Por isso que quando a gente vai por essa inflação do abuso de poder e buscar o total do cliente, na verdade eu tô me sentindo onisciente, onipotente, onipresente, achando que eu vou poder conhecer a totalidade do indivíduo porque eu sou analista, né? Isso é um problema, claro que não, né? Não é assim que funciona a coisa. Eu sinto um pouco isso, às vezes, em processos de supervisão. Em casos que são relativamente recentes, e às vezes o supervisionando fica ansioso, porque, nossa, e é isso, mas quanto tempo você atende? Ah, foram 3 atendimentos. Cara, 3 atendimentos? Às vezes tem aquilo que o Jung conta, né, do processo da terapia, tal, né, não que esteja escrito numa tábua que acontece rigorosamente naquela sequência, mas a parte da confissão, né? Às vezes essa confissão demora meses para acontecer, e a gente tem que sustentar a angústia. Ou às vezes vem uma certa confissão e essa confissão aparece e ela some do consultório. E ela vai reaparecer X meses depois, se é que reaparece, né? Então, e sustentar essa angústia, e aí talvez concordando com vocês, não se deixando levar pelo vórtice da curiosidade, aí a coisa rola. Agora, se você fica preso na curiosidade, a chance de você querer resolver o problema da pessoa, em vez de permitir que o inconsciente se expresse e faça os movimentos que deve ser feito, né? Aí você vai se transformar naquilo que você menos quer, que é ser um terapeuta do ego, né? Você que é um terapeuta junguiano que está escutando a gente. Fala, Zé. É. Não, tô pensando agora no Hillman falando de curiosidade, né? O Hillman é muito cuidadoso quando ele escreve, então eu tenho que ser cuidadoso também com o que eu vou dizer aqui. Talvez valha a pena ler o livro em inglês. Eu não li ele em inglês, não li ele em inglês, mas eu vou dar uma olhada. Por quê? Olhando agora para a etimologia e pensando de novo no Da Vinci, nesse processo de cura que vem a partir da curiosidade, né? Assim, o Da Vinci era isso, era um puta curioso, né? Assim, ele olhava, o cara fala lá no livro, né? Ele olhava um pica-pau e queria saber como era a língua do pica-pau. Ele fala disso no livro inteiro, assim, né? E o cara, ele ia trocando de coisas o tempo inteiro. Eu quero saber como é que a água funciona. Eu quero saber como é que a lua aparece maior em determinado ângulo quando a gente está olhando. E ele ia anotando isso, ia anotando, ia anotando, ia anotando, e, né, são todos os códex que a gente sabe que existe lá. Quer dizer, acho que vocês sabem do que eu estou falando. Os escritos lá do Da Vinci. Enfim, e aí, é, eu acho que aí a gente. Estou trazendo ele como exemplo, porque aí acho que a gente está falando da atitude religiosa, do ponto de vista junguiano. Aí a atitude de curiosidade de, peraí, deixa eu ver do que se trata. Deixa eu botar isso aqui no papel. Deixa eu destilar. Deixa eu ver para onde vai, de onde vem, como é que funciona, né? Assim, mas com calma, com tempo, né? Eu gosto do Val quando ele fala de destilar, né? Que a bebida fica boa quando está destilada. Se eu não destilar direitinho, não fica boa. Assim, Ô, né? Zé, Então deixa destilar. você falou Fala, de fala. atitude religiosa, né? Tava lá em Foz do Iguaçu e lá tem uma mesquita que a gente pode visitar. E é interessante, né? Porque não é simplesmente uma visita que você vai, olha e vai embora. Você paga uma taxinha lá para entrar, não sei o quê, e aí você assiste um vídeo de uns 10 minutinhos, não é tão longo assim, mas é um vídeo interessante. E aí depois vai uma mulher, né, uma muçulmana, e ela se fica ali disponível para você conversar com ela, para você fazer perguntas. E aí eu tenho a impressão que as pessoas predominantemente não perguntam nada, né? E aí ela, depois que eu vi o vídeo, bateu o quê? A curiosidade. E ela terminou o vídeo, ela entrou na sala e falou assim: Alguém tem perguntas? Aí eu falei assim: Nossa, eu tenho várias. Cara, E parece que eu aí, já, eu já vivi isso com você, Rafael, você acredita? Parece que eu tava lá em Natal.
Hum. No Gamboa do Jaguaribe. E, cara, e aí eu meio que monopolizei a conversa. Não tinha muitas pessoas, tinha umas 12 pessoas, talvez. E eu meio que monopolizei a conversa ali. Aí eu falei, ó, acho que eu vou parar um pouquinho pra deixar o pessoal perguntar, né? Daí uma adolescentinha lá fez uma pergunta. E aí eu, cara, eu me coçando aqui com umas coisas pra perguntar. E eu fiquei em silêncio. Cara, e ninguém falou nada. Eu falei, olha, já que ficaram em silêncio, eu vou perguntar mais. Cara, e aí foi muito legal, assim, meu, ela entrou em temas polêmicos, assim, né? Falou da Palestina, Israel, foi muito legal, puta conversa boa, assim, né? E claro, ela trazendo a perspectiva religiosa dela. E daí o que foi interessante, assim, a coisa se estendeu tanto que ela teve que ser chamada no rádio lá, que estava atrasada para a próxima turma, que é de meia em meia hora que eles recebem nova turma. E a hora que a gente foi visitar a mesquita de fato, assim, né, para ver a construção e tal, aí um casal abordou a Clau, não me abordou a Clau e falou assim: Nossa, meu, que ótimo que ele fez aquelas perguntas, né, que foram tão interessantes, eu não sabia o que perguntar, mas as perguntas foram ótimas, uma conversa tão boa. Falei, bom, pelo menos alguém se beneficiou desse meu ímpeto curioso, né? Mas de fato, né? Eu vejo que assim, essa curiosidade ela vai levando a gente para os lugares que a gente às vezes não espera muito bem onde vai chegar, né? E é Nem muito sempre doido, dá né? certo. Porque tem um medo também da curiosidade. É isso que você tá falando, um casal que me abordar e eu não sabia o que perguntar, ou sabia e não queria, né? É curioso, né? Olha só eu, que é o fenômeno que acontece em toda a turma, gente. Você acaba a aula e fala, gente, alguma pergunta? Silêncio de 1 minuto, né? Aí uma pessoa abre o microfone e fala. Na hora que essa pessoa abriu o microfone e falou, parece que ela libera, ela cria uma permissão e que todo mundo vai querer falar, vai querer perguntar, né? Assim, pelo menos uma parte boa da turma, né? Assim, tá liberado ter curiosidade. Por que será? Será que é porque a gente está numa sociedade performática que a gente deveria entender tudo da aula? E se eu não entender, realmente tem alguém aqui em mim falando que eu sou burro? Né, que eu não mereço uma resposta para minha pergunta ou para minha dúvida, qual o problema de ser Mas, curioso, né? Não sei. cara, eu acho que é legal isso, a gente está caminhando para trás, né? Então, assim, para trás da curiosidade, o que está por trás da curiosidade, né? Assim, é interesse, no sentido que o Heidegger traz, que eu gosto, eu uso isso em aula, né? Assim, que é interesse é estar entre, é estar no advento de algo que acontece, né? Assim, então, é permanecer no advento é o interesse, né? E ele vai falar em 1950 que o que vale na sociedade hoje é o interessante, é aquilo que já foi. É interessante demais essa fala dele, porque parece que ele está descrevendo um Instagram, assim. É o interessante, aquilo que você passa de uma hora para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, e não consegue ficar no advento. Uhum. É assim. Então, eu acho que esse interesse é um motivador bacana para a curiosidade. Agora, será que essa curiosidade, na verdade, é uma tentativa de justificar a própria loucura através da resposta do professor, por exemplo, né, Léo? A gente viveu isso outro dia, não foi? Não, porque se o cara vem para a clínica, para o meu consultório, e ele está vivendo uma experiência espiritual, eu tenho que dizer para ele que é uma experiência espiritual. Não tenho? Não era essa a pergunta do cara, basicamente? Não tenho? Essa é Eu É, não boa, tenho né? que falar isso, se eu, né? para mim foi um pouco mais específico. Foi assim, ó, se eu perceber que ele está que o cliente está com encosto, eu não posso mandar pro, É, com né? você ele foi mais O que é específico mesmo. qual que é o nome do espiritismo lá? Pro centro Pro espírita? Centro centro. espírita? É, é. E turma, aí, legal, peraí. A gente não está falando nada contra a religião, mas eu quero levantar uma coisa aqui interessante, que eu estava relendo história da origem da consciência. É legal reler livro, né, às vezes, né, cara? Bicho, é do É caralho. legal. Assim, eu estava relendo, faz tempo que eu li esse, eu estava relendo, e o Neumann, primeiro começa pelo prefácio do Jung, que assim, eu li com cuidado o prefácio, e o Jung tá meio puto, sabe assim? É Tá com interessante esse inveja? prefácio. É, ele tá com inveja. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas ele Não, tem, não, mas é você porque já, eu você já senti leu, isso né? também quando eu li. Ele tem uma Eu não, invejinha, ele fala, eu ele não fala, senti, não. presta atenção, ele fala, Isso é como é função bom, depois que pensamento. eu fiz
Ele falou assim: depois que eu fiz tudo que eu fiz, então é legal que vem outra pessoa depois e amplie aquilo que eu fiz. Se eu Mas, de tivesse certa mais forma, tempo, se eu tivesse mais é, tempo, né? Assim. agora eu tô velho. Ele falou umas coisas assim. Mas é legal, mas enfim, mas ele está testando a qualidade do livro, né? Assim, isso é importante. É, e aí o Neumann vai falar de um negócio legal. Ele fala assim: a participação Mystique, ela ainda é muito, né? O Léo sabe disso aí. Ela está muito mais presente do que a gente imagina, e o símbolo ele pode surgir pelo menos de duas maneiras. Então, o símbolo ele pode funcionar dentro de uma participação mística, ou seja, dentro de um ritual religioso, onde a consciência, na verdade, processa muito o que está acontecendo ali, não o ego, né, assim, essa criação de consciência que a gente quer fazer, a consciência da consciência, que de vez em quando a gente fala, né? Não é que a consciência não está participando, ela está participando, mas esse símbolo é unificador e ele resolve o problema. E o ego não vai se preocupar em fazer ampliação nenhuma com relação àquilo. Isso é um estágio que é mais próximo da participação mística. Uma vez que você escapa disso, aquele símbolo ele perde energia. E aí que pode ocorrer a função transcendente. Porque aí o ego sabe que o inconsciente existe e sabe que o que vai surgir dali é um símbolo, então é um estágio posterior de criação da consciência. E eu arrisco dizer que muita gente no mundo junguiano ainda está antes. Posso ter sido prepotente, posso estar sendo arrogante, mas eu arrisco dizer Com que isso licença, eu quero rola falar uma bem coisa. mais, bem mais do que a gente para pensar. Fala aí, Léo. Polêmica. Parei. O primeiro polêmica de 2024. É falta de repertório. É, É, realmente. cara, Enfim, assim, Cara, e eu esse livro vejo. aí, são poucas pessoas que realmente entendem. Porque o jeito que ele escreve é um jeito simbólico também. Quando ele vai trazer, por exemplo, estágios do desenvolvimento da consciência, quando ele vai trazer os termos, né, o fálico, quitônico, mágico, solar, essas coisas todas, eu acho que tem que ter, como diria o Rafa, um repertório dos símbolos que tem ali, entendeu? ele não tá nem aí. Por isso que eu Ele Mas, votei ô, nele, Léo, resolve. inclusive. esse não é Ele, a criança, não? Então, é muito parecido, só que a criança é Ah, tá. simplificado desse livro, digamos Ah, assim, tá. É que a entendeu? criança eu vou ler agora, já que eu vou ser pai. Vale Eu muito a vou ler pena. agora. Sabe um outro livro muito legal de ler também? Sonhos e Gravidez, da Galbach. Muito bom também, muito bom. É, esses três livros são maravilhosos para a gente conhecer mesmo, sabe? Todo esse processo da sabe por que eu origem voltei? Só uma nota de desenvolvimento rodapé. da Eu voltei nesse livro. personalidade. Bom, eu voltei nesse livro por causa do doutorado e por causa do livro que eu estou escrevendo lá com o Siddhartha, então eu precisava voltar. É, mas uma coisa que quando deu o spark, assim, né? Falei, deixa eu voltar. Agora foi descobrir que, não sei se vocês sabiam disso, mas o Neumann revisou Memórias, Ações e Reflexões. Não, não sabia. Ele revisou. O Jung diz a Jafé que o Jung confiava muito no Neumann, e ele pediu a opinião do Neumann com Ah, mas relação a uma, rola. uma, uma época do texto, né? Uma parte do texto, assim, não o Eu, texto eu, inteiro. eu não sei onde tá, não sei se tá no Cartas, mas tem alguma coisa do Jung que ele fala, ele cita, ele fala assim, ó, o Eric Neumann é um dos caras que eu vejo que vai levar a teoria da psicologia analítica para frente e com qualidade, sabe? Quase que uma Aí morreu. projeçãozinha. Quase- Ah, gente, só uma curiosidade, então, já que a gente tá falando de curiosidade, o Rafa falou da criança e o livro A Criança não tem fim, né? Porque, olha só, outra curiosidade, né? Assim, não é possível. Qual que é o próximo estágio? Porque ele morre, né? E não termina o livro. Então, o livro tem reticências no final. Você tá lendo lá, de repente tem reticências e acaba o livro, porque não tem mais fim, que ele morreu. Na minha fantasia, eu vejo que eu sinto que ele, sinto não, né? Mas na minha fantasia ele morre escrevendo mesmo. Ele tava lá escrevendo e tal, não sei o quê, de repente, e cai, sabe? Porque essas reticências Ah, são bem, sei, macabras, Enigmáticas. enigmáticas. E talvez, né, o self não quis, né? Ó, você é aqui, a partir daqui que você vai falar, até a partir desse estágio. Os próximos, não, né? Muito doido. No livro eu acho que é da Bárbara Hanna.
ela fala que o Jung, para ele sempre ele ficava muito angustiado com os porquês. Aí até uma vez eu publiquei isso nas redes sociais, aí alguém falou assim, e o para quê, e o para quê? Gente, calma, o para quê é o movimento do complexo. O porquê do Jung era a curiosidade dele. Pessoal, puta merda também, calma, né? Tipo, é tudo vira conceito literalizado, é isso aí. Tudo vira. Nossa Não, não senhora. pode perguntar por quê. Ah, bicho, cara, presta Então, cara, atenção, porra. isso é uma característica legal da curiosidade, que a curiosidade ela é transgressora em certo ponto, né? Então, por exemplo, ela vai contra essa coisa da caixinha, essa coisa do autoritarismo de então eu vou excluir o porquê na teoria junguiana e nunca mais eu vou pensar nisso porque o Jung tem que ser o para quê, método construtivo sintético, né? Pô, mas E ele mesmo não fala isso. Ele não cara, fala mas isso. É, assim, você sabe que é assim que funciona por uma grande parte das pessoas, né? tá vendo aí, ó, depois, ó, viu? É assim que Depois sou eu. funciona, né? É assim, vamos esquecer o porquê, porque o porquê não leva a nada. Evidentemente, né, quando o porquê cai numa paranoia, né, quando só existe um porquê, só tem uma excessividade do porquê, e você não fica satisfeito com isso, mas fica nessa dinâmica, é um problema. Mas se a gente ficar, se essa dinâmica for pro pra quê, também é um problema, né? Assim, ou um cara vira um paranoico, ou o cara vai virar o gratiluz, né? O passarinho passou aqui para que eu visse esse passarinho e eu ficasse sentindo gratidão por o passarinho. Não é uma coisa assim que o povo começa a fazer? O lance, eu acho que é a mistura. É transitar, é ter curiosidade nos dois, entendeu? Não sei, né? Mas, enfim, me perdi aqui. Fiquei estressado. Para que você se perdeu? Para É. quê? Assim, vai ter um para quê. Qual que é o sentido disso? Eu gosto muito do Caligares quando ele fala o seguinte. Ele fala meio assim, né? Vocês conhecem o Caligari? Ele fala uma coisa, eu acho maneiraço quando ele fala. E aí, uma vez perguntaram para ele o que que é a vida, né? E ele fala: tem gente que vai para o mundo espiritual, tem gente que vai falar que é um nada, mas eu prefiro. Aí ele fala: eu prefiro a vibe do meu pai, que fala: viver é isso, e faz parte da vida morrer. Então aproveita a vida, e tá tudo certo, né? É só isso, mas é um só isso maneiro também, né? É um só isso que pode ser produtivo, prazeroso, né? E não se dá tanta importância e não dá tanta importância também ao que atravessa, né? Eu acho legal isso, assim, sabe? Pouco estoico, mas eu acho legal, sabe? Não que estoico também não seja legal, né? Cara. Imagina se o Jung não fosse curioso. Pois é. Então. E assim, eu ia falar outra coisa, né? Assim, o delírio surge, eu tenho a impressão, da nossa curiosidade também. Assim, eu vejo que nós três temos aspectos de curiosidade. Assim, Eu uma coisa é tenho a gente pensar muita. na curiosidade, como vocês pautaram aí no processo terapêutico, e não ser tomado por isso de forma a querer desbravar a psique do sujeito num primeiro encontro, né? Porque ele contou um caso muito legal. É, isso é uma coisa. Outra coisa é essa curiosidade que ela sensibiliza para um constante aprendizado. Se por um lado é uma angústia, né? Então se a gente está sempre em movimento. Teve um amigo meu que falou o seguinte, cara, eu achei interessante. Não sei se a gente pode levar a ferro e fogo, mas eu achei interessante. Ele falou que, é, cara, o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, ele tinha um conflito de segurança, né? E quando ele machuca o joelho e tal, né? Que ele tá ali num processo de tentar se estabilizar, de ser campeão do mundo com o Brasil, etc, etc. E o cara machuca o joelho. E esse meu amigo é fisioterapeuta, e tem uma visão, ele tem uma visão até psicossomática interessante, assim. E ele fala, cara, ele machucou o joelho porque ele
ele estava num conflito de segurança, e esse tipo de lesão tem a ver com insegurança e tal. É uma leitura que ele faz. E aí, ele fala, quando ele vai, né, é campeão, o cara ganha tudo que pode ganhar, vira um fenômeno, né, do futebol, ele meio que resolve isso e deixa de ser um angustiado do futebol. Ele não precisa ganhar mais nada, já ganhou. Ele não precisa mais competir, porque quem compete é porque tá buscando ganhar alguma coisa, ele não precisa mais ganhar. Aí, meu, aí olha como ele muda. O cara engorda, o cara fica ali, não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza, né? E ele tem uma outra vibe. Eu achei interessante essa leitura que ele fez, porque se eu aproximo essa ideia da curiosidade, a curiosidade me parece também um movimento para sanar uma espécie de angústia. E se o sujeito é curioso, é porque ele é um angustiado. E se ele é angustiado e somado a uma curiosidade relativamente compulsiva, naturalmente ele vai ser um cara criativo, né? Uma pessoa criativa. Ah, já visto Leonardo da Vinci, já visto os compositores de música, já visto Shakespeare. Tem um livro, não é um livro muito, assim, muito fenomenal, mas ao mesmo tempo é legal, que se chama Originais, é de um psicólogo norte-americano. E ele fala isso. Cara, esses caras que têm obras-primas, eles têm obras-primas porque eles faziam muita coisa. Então ele fazia, sei lá, escrevia 200 livros, aí 2 eram brilhantes. Só que assim, se você escreve, dificilmente você vai escrever um livro e ele vai ser brilhante. Agora, o que está por trás dessa angústia? Acho que cada um de nós e cada uma das pessoas que podem responder nos seus respectivos processos de análise, né? As Não sei suas se vocês respectivas veem dessa curiosidades. forma É, também. vou voltar lá na história do que está por trás, mas de uma maneira diferente, né? Essa curiosidade está a serviço do ego ou está a serviço do self? E Exatamente. self é a totalidade, self não é inconsciente, que tem essa confusão também, que É, isso é isso é verdade. básico, Já mas falei isso no delírio. a Já turma fala falei. self, iguala self como se fosse inconsciente o tempo inteiro no mundo junguiano aí, né? E não é. Inconsciente é uma coisa, self é outra, self é totalidade. Então, essa curiosidade está a serviço do self. Quando a gente fala do Da Vinci, já que o cara veio, né? Assim, não tinha como eu tô constelado com essa porra desse livro. Cara, ele não entregou a Mona Lisa, mas ao mesmo tempo ele entregou. É muito louco isso, né? Porque quem encomendou não recebeu, mas a humanidade recebeu, né? Assim, entre outros quadros, né? Assim, ele não entregou, ele não entregava a porra do quadro. Ele ficava pintando e repintando e repintando e apagava e pintava, e não sei o quê, ficava andando com aquele quadro por aí. Assim, quem pagou para ele não recebeu. Agora, né? E aí ele morre e aí descobrem o quadro lá nas coisas dele. Olha que loucura, bicho, né? Ou seja, não está a serviço do ego. Não é pelo ego, Pô, é né? muito Assim, se fosse legal, né, pelo cara? ego, né? Assim, bicho, eu vou botar essas coisas aqui, fazer sucesso, não sei o quê, mas não era isso o que movia a curiosidade do Da Vinci. Cara, se eu trago outro gênio da humanidade, que pelo menos eu assim considero, que eu gosto muito dele, que é o Vincent Van Gogh. Há controvérsias, mas talvez a versão oficial da história é que o Van Gogh vendeu um quadro enquanto ele era vivo. Só que assim, ele continuava pintando, né? Pinta, pinta, pinta. Ele pintava muito. Van Gogh pintava demais. Ele chegava a pintar 8 quadros por dia, assim. Ele era compulsivo pintando. Pintava, 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 pintava. Cara, é, será que era para ter reconhecimento? De alguma forma, sim, porque isso fica claro nas cartas que ele escreve pro irmão, né? Cartas a Theo. Infelizmente não tem as respostas do Theo, são só as cartas que o Van Gogh que o Vincent mandou pro Theo, né? Porque o Theo também é Van Gogh, né? O irmão dele. É, e Curioso, né? Tel tem a ver com Deus, né? O nome. é, Theo também é com Deus. E ele mandava as cartas pro Theo. E eles eram era uma irmandade muito bonita do Vincent e do Theo, muito bonita assim. E o Theo que ajudou, porque o Theo fazia alguma grana, tal, e mandava pro Vincent para comprar tinta, comprar pincel. E o legado que esse cara deixou para a humanidade. Esse é um museu do Vincent Van Gogh lá em Amsterdã, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E, e eu acho que ele não. E eu tenho um congresso que eu fiz do IGEP, eu não sei que ano que foi, já me perdi, mas que eu apresentei junto com a Lilian Wurzba, falando sobre o Van Gogh, e a gente faz uma análise, claro, uma análise relativamente superficial, mas interessante, que a gente vai concluir que o Van Gogh não necessariamente tinha uma patologia, como muita gente tenta grudar isso nele. A nossa impressão é que
é como se tudo aquilo que ele precisasse colocar para fora era muito maior do que o ego dele dava conta. Era uma coisa compulsiva. E eu não acredito que isso era simplesmente porque ele queria necessariamente fama de como um pintor. Mas o legado que ele deixou em termos de obra, e se alguém conseguisse se beneficiar da obra que ele deixou, porque é isso também, né? O Da Vinci deixou a Mona Lisa pra gente, o Van Gogh deixou uma série de quadros pra gente. Tem quadros do Van Gogh aqui em São Paulo, no MASP. Tem 5 quadros dele lá no MASP, originais. E mas a gente se beneficiar dessa curiosidade desses grandes nomes da humanidade. A gente pode trazer a nossa saudosa Anísia da Silveira também, que é mais curiosa do que aquela mulher. Pelo amor de Deus, que mulher curiosa, cara. O que é aquilo? Se a gente pudesse beneficiar dessas curiosidades que trabalharam no serviço do self, como o Zé pontuou, eu acho que a gente pode É maneiro. enaltecer a nossa existência também, né? Bonito isso, hein? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, porque ficou tão bonito que você falou que eu. Silêncio dramático, pausa dramática. E aí, a Bora? gente caminhando para o final, como é que vai ser esse ano mesmo? A gente tem seminário vindo aí, a gente precisa definir essa Esse data, Seminário. ano né? Em a gente breve, precisa marcar datas. a data do seminário. Gente, ó, uma antecipação para quem está nos escutando e chegou até aqui. A gente está prevendo, não tem data ainda, mas está prevendo fazer um seminário no domingo. Assim, pelo menos assim, no primeiro momento, né? Nós três conversamos porque talvez a gente possa abarcar mais pessoas para participar, tá bom? Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, aqui aos nossos episódios. E em breve mais informações. E as pessoas que quando eu pedi um tempo atrás para as pessoas marcarem a gente lá no Spotify, se estava ali nos trends do ano, eu anotei o Instagram de todos vocês. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter algum tipo de bônus aí nesse seminário. Que bom, Certo? eu não anotei nada. É, Ah, não, jura? eu passei os nomes pro Rafael. Eu Legal, legal. anotei. E aí, Não, esse É, ano bacana. tem convidados também que a gente está planejando, como sempre, para delirar aqui com a gente. Então, acho que vai ser bem legal. eu lembrei que eu ia falar, mas eu não vou falar Fala. para deixar as pessoas curiosas. Curiosas, delícia. Bora? Vamos. Beleza, gente. Foi um Abraço. ótimo Valeu. primeiro episódio do ano. Foi mesmo, foi Valeu. mesmo. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.